Fala, cartoleiros e cartoleiras! Estamos aqui para trazer mais um vídeo da nossa saga da mitada para a rodada 12. E agora a gente vai trazer dicas de unânimes e improváveis no nosso time de bons e baratos para essa rodada. Vamos aqui trazer a nossa mitada com esse time na rodada 11 e dicas exclusivas para como escalar o melhor time, como eu trouxe, com unânimes, improváveis, tudo isso e mais um pouco após a vinheta. Bom, antes de começarmos, quero aqui primeiramente pedir para você deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho da notificação para o YouTube encaminhar os nossos conteúdos diários para você, cartoleiro, tá sempre atualizado com informações e dicas exclusivas para o Cartola de 2025. Antes de mais nada, eu quero trazer aqui para vocês a nossa pontuação final da rodada 11, nosso time de bons e baratos. Como vocês estão observando, a gente fez quase 100 pontos cravados. 100,01 e aqui muitas dicas que foram fundamentais. A faixa no Arrascaeta, o Rubens e o Barreal com média básica, cada um entregou quase 6 pontos. O Luiz Araújo que mitou demais. A dobra do James e o Lucas Amon, cada um fez 9 pontos. O Léo Ortiz que mitou também. O Guanais conseguiu ir bem. A gente não teve ali o Anthony, o Lucas Piton e também o Memphis Depay, que não conseguiram pontuar tão bem assim. O Vegete entregou ali a média base 5 pontos. Erramos em 3, mas a pontuação foi de mitada. Então vem com a gente em busca de mais uma mitada nessa rodada 12, e eu vou trazer aqui para vocês já, antes de mais nada, o nosso time dessa rodada. Sem mais delongas, vamos logo ao que interessa, ao campeão. Um time, galera, aqui com apenas 120 cartoletas, tá? Para vocês verem que tem como sim montar um bom time, mesmo tendo poucas cartoletas, e sim, investir alto em algumas posições unânimes, tá? Bom, primeiro, goleiro, Thiago Volpi. É um dos confrontos que a gente imagina que o Grêmio vai ter ali um adversário que vai finalizar bastante. O Corinthians tem tido um ataque muito fraco, sim, o Yuri Alberto, Rodrigo Garro voltando ainda de lesão, o Memphis Depay também não está 100%, mas é um time que finaliza. E o Thiago Volpi pode ser um arqueiro ali que vai fazer boas pontuações nessa rodada, boas defesas, e pode também segurar o saldo de gol. Na lateral, a gente está indo com o Juninho Capixaba, não tem muito o que falar, é o mito do Cartola de 2025, lateral tem média básica. Bahia pode fazer o gol, mas ele gera muito jogo, gera muito desarme, e é uma aposta que não pode ficar de fora, unânime, melhor dizendo, que não pode ficar de fora nesta rodada. E a gente vai com o outro lateral, que é o Natanael do Atlético Mineiro. Os últimos 3 jogos de Natanael são com muito desarme, muita média básica interessante. É um lateral que participa tanto da fase defensiva com desarmes, como também se apresenta muito no último terço para gerar ali volume de jogo, cruzamentos laterais, pisar na área para finalizar. Então, a gente acredita que com o Inter também ainda bem desfalcado, o Internacional que vive uma crise, não que o Atlético Mineiro também esteja tão bem assim, o Natanael pode ser uma boa opção, principalmente pensando em média básica e não em saldo de gol, beleza? Bom, defesa, a Arboleda do São Paulo, zagueiro que pode segurar o saldo de gol, acho um pouco provável, mas pode segurar, e é um artilheiro nato, né? Jogador com a bola parada ofensiva muito forte, pode marcar gols, assim como o seu companheiro da nossa zaga, que é o Wagner Leonardo, jogador do Grêmio que entrega ali um desarme para o jogo, uma finalização para fora, não é tanto gerador de média básica, porém também é um zagueiro artilheiro e pode aparecer ali na bola parada ofensiva. Então a gente vai com 2 zagueiros artilheiros. A rodada não tem grandes zagueiros, então a gente vai apostar ali nos 2 que podem fazer gols nessa rodada e, quiçá, também segurar um saldo de gol, por que não? Para a gente fechar a defesa, a gente está com o Zubel Dia do São Paulo, treinador mais barato. São Paulo tem ali um confronto contra o Vasco que vai ser bem difícil, mas o São Paulo pode vencer. Se você tem um pouquinho mais de cartão, pode investir um treinador melhor, mas a gente vai com o Zubel Dia para cumprir aqui a nossa limitação de 120 cartoletas, beleza? Esse aqui é o nosso sistema defensivo. Meio de campo, aqui a gente vai fugir um pouco do óbvio do Matheus Pereira. Muita gente, a gente vai colocar aqui uma trinca de jogadores improváveis, mas que podem ir bem. O Vila Sante fez 8 desarmes no último jogo, é um grande gerador de média básica, pode aparecer ali na frente para finalizar um pouco mais também, e tem muito desarme. E deve ter desarme contra o Corinthians, que joga muito por dentro do campo. E o Vila Sante vai ser bastante acionado. John contra o Bahia também é um jogador que gera média básica, que consegue ali ter um jogo
né, muito apoiado, associativo, participa bastante do jogo com bola do Red Bull Bragantino, pode ser ali um gerador de média base também, e tem a bola parada, principalmente em falta direta. E o Rubens, que a gente não tem muito o que falar, começou a fazer gols, tem muita força em posição física para duelar. Um jogo contra o Inter, o Rubens vai ser bastante acionado. O Wesley pode jogar ali no setor dele, que perde muita posse de bola. O Vitinho também, enfim, são jogadores que dá para gerar média básica também nessa rodada do Cartola. E mais uma vez eu quero falar para você que está aqui, tá gostando desse vídeo? Deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e venham com a gente. Sábado temos aqui uma live 11h30 e ponto para falar já sobre essa rodada de hoje. Contamos com a sua audiência, contamos mais uma vez com a sua presença, beleza? Vamos agora para fechar o nosso ataque e depois trazer o banco de reservas. Caio Jorge, o capitão, o jogador unânime da rodada, é o melhor atacante do Cartola de 2025, inegavelmente, não tem como não ir com o Caio Jorge nessa rodada. O Vitória deve trazer um pouquinho de dificuldade ao Cruzeiro pelo jogo muito defensivo que o time tem adotado nos últimos jogos, com 3 zagueiros, fechando um pouco mais a casinha. Foi assim contra o Corinthians e gerou muita dificuldade, mas o Caio Jorge não tem como deixar de fora, jogador mais caro, mas que a gente vai continuar investindo e colocando a faixa de capitão. O outro ataque que também vai ser unânime nessa rodada é o Hulk. Na verdade, os 3 atacantes aqui são unânimes da rodada. O Luciano também tem ali um confronto acessível contra o Vasco fora de casa. O Luciano tá voltando a mitar no Cartola, participando de desarme, sendo o cobrador de pênalti do time, finalizando bastante de fora da área, se apresentando ali como elemento surpresa em alguns momentos nas costas do centroavante, que no caso pode ser o André Silva ou o Rian Francisco. É uma boa situação. E o Hulk também não vive uma boa fase, mas é um jogador que tem a bola parada, é um jogador que arrisca de fora da área, é um jogador que tem muito essa característica de gerar jogo e pode ser também, quem sabe, com essa pausa aí, uma recuperação física do Hulk ainda mais para ele poder voltar a mitar, beleza? Esse é o nosso time titular e agora a gente vai para a nossa aposta também para esse time, que é o Eduardo Sacha como nosso reserva de luxo. A gente sabe que abaixo do Luciano não tem tantas opções, tem o Cero, tem o Eduardo Sacha, tem as opções, mas a gente prefere o Eduardo Sacha, que pode voltar a fazer gols pela equipe do Red Bull Bragantino, pode ter o pênalti também para poder cobrar, então é um confronto ali que pode ser a recuperação do Eduardo Sacha. Meu campista é Lucas Romero, o Vitória também perde muita bola no meio de campo, o Lucas Romero pode ser um jogador ali que vai desarmar e, quem sabe, dar uma assistência ali no ataque também se apresentando. O Júnior Alonso, aqui mais por falta de opção também, não tem tantas opções para zagueiro essa rodada, não gosto bastante, mas pode ser uma opção. Gustavo Mancha também pode ser uma opção do Fortaleza para o reserva. Enzo Dias do São Paulo como reserva mais barato que o Natanael, é justamente o lateral mais barato que o Natanael. Ele tem cometido muitas faltas, mas é também um jogador que gera muito desarme para o jogo do São Paulo. E aqui, outro goleiro que também, assim como o Júnior, a gente não gosta tanto pelo momento, mas que pode ser bastante exigido. E para colocar alguém aqui no banco, a gente vai do Antony. Aqui vocês viram, 120 cartoletas. Se você quiser ser um time ainda mais seguro, você pode tirar o Luciano do time também, se você tem um pouquinho mais de cartoletas, tirar o Luciano, colocar o Christian Oliveira do Grêmio, que tem muita média básica, e você colocar o Luciano como reserva de luxo. Esse time aqui, a gente vai colocar aqui, ativar, já vai para 123 cartoletas. Nada de muito longe também não. Então é uma das possibilidades que você, cartoleiro, tem nessa rodada 2025, rodada 12, rodada que vai dividir muitas coisas essa rodada por ter apenas 6 jogos, tá, galera? Você que chegou até aqui, eu quero mais uma vez agradecer a você. Dê seu like, se inscreva no canal. Eu quero apresentar para vocês também o nosso plano de sócio. A gente tem aqui um plano por apenas R$50 no Pix, com o número 11 9 30 23 55 20. Você faz o Pix agora, entre em contato com o Sandro Bolso, parceiro aqui do canal, e você tem acesso a informações de um analista de desempenho profissional de futebol que trabalha com clubes, jogadores, de empresários, que sou eu, e muitos dados estatísticos para mitar no Cartola, assim como análise jogo a jogo do coletivo dos times, análise individual, boas paradas, influência de arbitragem, um e-book com todos os conteúdos possíveis para a rodada do Cartola, assim como todos os conteúdos também você tem acesso aqui no YouTube. A gente tem análise da rodada passada, pré-análise da próxima rodada, palpites com possibilidade de média básica, scout de jogos da rodada também, uma análise da rodada com dicas finais. A gente traz uma live todos os sábados também, trazendo a finalização do nosso ciclo da mitada, a saga da mitada, assim como a análise tática dos times e o Cartola ao vivo, que a gente vai voltar muito em breve também, diretamente dos estádios. Então, fica aqui com a gente, não perca a oportunidade de fazer parte desse grupo que está mitando demais. Tamo junto, galera.
Muito obrigado pela sua audiência. Comenta aqui se você vai com alguma aposta improvável ou se é algum unânime aqui você vai fugir nessa rodada 12 do Cartola. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.